Buenas. Tentar ser bem direto aqui, pessoal, para o vídeo vai se alongar. Vou tentar alongar o menos possível. Aí as explicações depois eu passo na aula, mais especificamente. Mas a ideia é vocês irem acompanhando, fazendo, e aí depois eu passo uma atividade específica para esse tema aqui. Então a gente vai começar baixando o modelo digital da elevação até chegar na bacia de contribuição. É uma aula de treinamento, eu diria, para vocês começarem a ficar mais familiarizados com os softwares que a gente vai usar na disciplina. Mais especificamente nesse caso aqui, o QGIS. Vamos lá. Então, vamos para o Earth Explorer. Vocês precisam fazer o login, tá? Vocês precisam, aqueles que não fizeram a conta ainda, vocês precisam fazer. Eu não vou mostrar isso aqui. Quem não fez e precisar de ajuda, eu ajudo. Mas é bem simples, não tem mistério. É só ir aqui em criar nova conta e aí seguindo o passo a passo. O único inconveniente é que tem bastante pergunta para responder, mas não é nada de outro mundo. Então eu vou entrar aqui. Os dados que eu coloquei tem mais de um erro. Então eu vou clicar aqui no meu nome e vou clicar entrar com o password. Bom, a gente vai baixar os dados, a gente já fez isso em aula, mas vou repetir aqui para ficar gravado. A gente vai vir aqui dessa vez, ó, em gelson/kml/shapefile. A gente vai colocar um shapefile aqui e aqui a gente vai selecionar. O shape é esse aqui, ó, o município de Alegrete. Eu já baixei, depois eu mostro para vocês como é que baixa o arquivo de vetor, que vai ser o contorno da nossa área de estudo, que vai ser o município de Alegrete. Então eu vou fazer de um jeito aqui só para dar um erro para vocês verem. Ó, vou clicar aqui, ele vai dizer aqui que o shapefile tem que estar no formato zip, tem que ter o SHP, tem que ter o SHX, tem que ter o DBF. Também precisa aqui esse PRJ, que é o arquivo de projeção. Então o que eu vou fazer? Eu vou lá na pasta, vou pegar Alegrete e vou zipar, compactar para zip. Vai ficar Alegrete aqui. Aí vocês vão ver que vai dar mais um erro aqui. Ó, ele vai dizer que o arquivo é muito grande. Por favor, coloque um shape com um tamanho máximo de 500 pontos. Tá? É um processo que eu já fiz no QGIS. Não vou mostrar aqui para não ficar mais longo o vídeo, mas veja que tem um Alegrete simplificado aqui. Ó. Então é um contorno do município de Alegrete que eu simplifiquei, eu diminui o número de vértices. Aí ele vai aceitar. Tá? Não é obrigatório vocês trazerem o arquivo de contorno aqui. Ó. Vocês podem desenhar na tela, mas para garantir que ele vai buscar todas as cenas que a gente precisa para cobrir a Alegrete inteira, o ideal é que a gente coloque um arquivo como esse. Por que ele é simplificado? Veja que ele está bem mais quebrado aqui, ó. Ele não obedece totalmente o limite de Alegrete, mas vai servir. A gente precisa de 4 cenas para cobrir a Alegrete inteira. Tá? Feito isso, a gente vem aqui embaixo. A gente vai buscar, vamos buscar desde lá da 1 de janeiro de 2000, opa, 2000 para garantir, né? Não lembro bem quando é que foi tirado. E vamos colocar até 1 de 2026, aqui não tem problema. Cobertura de nuvens, para nós aqui não faz diferença, que o modelo digital da elevação ele não vai ter nuvens, ele já vai estar corrigido, pode deixar do jeito que está aqui. A gente vai aqui, e aqui o que tem que fazer aqui é isso. Aí a gente vai subir para datasets. Aqui a gente vai trabalhar com o modelo digital de elevação, então Digital Elevation, a gente vai pegar do SRTM e a gente vai usar, se eu não estou enganado, esse aqui mesmo, é o primeiro. Tem critérios adicionais, se quiser colocar, não é necessário, vamos direto para os resultados. Então, como eu falei, ó, a Alegrete tem 4 imagens. Ó, é do dia 23 de setembro de 2014. Então, se eu pegar essa primeira, eu pego um pedaço da Alegrete. Se eu pegar essa outra, eu pego o outro pedaço. Se eu pegar essa outra, eu quase pego todo o Alegrete. Vai precisar de uma quarta aqui para cobrir ele inteiro. Então, a gente vai baixar essas 4 imagens.
a gente vai levar para o QGIS, a gente vai juntar elas, transformar numa só, depois a gente vai cortar pelo limite. Tá? Para fazer o download é só colocar aqui, Download Options, aí vocês vão escolher baixar esse aqui, ó, GeoTIFF 1 ARC segundo. Vocês vão fazer isso para todas as 4. Eu já fiz isso, então para não perder muito tempo aqui, eu já estou com as 4 aqui, ó. Esses 8 arquivos que vai vir, né? O que nos interessa são esses 4 aqui. Para abrir no QGIS, eu posso tanto vir lá, aqui em raster, e até a pasta, selecionar um por um, clicar em abrir, adicionar, como também eu posso simplesmente arrastar para dentro. Mais fácil até. Eu posso pura e simplesmente clicar e arrastar aqui. Funciona também. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui no QGIS é juntar. Tá vendo que eles são coisas separadas aqui, ó. Cada um é um. Então a gente vai em complementos. A gente vai em. Fechar aqui. A gente vai em raster, miscelânea, mosaico. Aí a gente vem aqui, camadas de entrada, a gente clica nos 3 pontinhos e coloca selecionar todas. É só isso que tem que fazer, aí pode executar. Ó, agora ele gerou um arquivo único. Ele ainda não está salvo, ó. Ele está com essa aranhazinha aqui, esse símbolozinho, quer dizer que é uma camada temporária. Então a gente já vai salvar ela, porque para a gente não perder essa camada. A gente tem que fazer algumas coisas aqui. Na aula passada a gente instalou o Quick Map Services. Então só para relembrar, deixa eu puxar aqui o instalador. Não o instalador, mas aqui onde a gente vai para acessar os complementos, né? Vocês só tem que fazer isso aqui, ó. Digitar Quick Map Services. O meu caso já está instalado. No caso de quem não tiver instalado, aqui onde está atualizar complemento vai aparecer, ó, até tem uma versão nova disponível, vou atualizar aqui. Vocês vão clicar em instalar complemento. Tá? Aí o que vai acontecer? Ele vai habilitar para vocês os mapas. Eu gosto de usar esse aqui. Tá? Eu gosto de fazer isso porque é para mim ter a noção de que eu estou no lugar certo. Basicamente é por isso. A gente precisa também trabalhar no sistema métrico. Aqui ele está com o sistema de coordenadas em coordenadas decimais. Então eu preciso passar para coordenada UTM. E no nosso caso de América do Sul, de Brasil, a gente usa o Sirgas 2000. Então se não estiver aparecendo aqui, vocês digitem aqui, ó, Sirgas 2000 barra UTM. Ele vai aparecer aqui embaixo. Aqui em cima, onde está aparecendo esse aqui, ó, é os que eu já usei recentemente. Como é que eu sei que eu estou no lugar certo? Ó? Por exemplo, se eu pegar o 22 Sul, está mostrando ali, ó, eu estou posicionado aqui e esse sistema de coordenadas, sistema de referência aqui, ele está no outro lugar. Então vai dar errado, o mapa vai ficar deslocado, não vai ficar no lugar certo. Então eu tenho que sempre pegar o sistema de coordenadas UTM relacionado ao fuso que eu estou. Isso aqui é um dos conhecimentos básicos que a gente precisa ter. Tá? Então aqui, ó, 21 Sul. Então já transformei o projeto para 21 Sul e agora eu tenho que salvar aqui o mesclado e eu já vou salvar também em coordenadas métricas, porque senão eu não consigo fazer os processamentos que a gente vai fazer. Então já deixo em 21 Sul aqui e eu vou salvar nessa pasta que eu criei aqui, chamei de SR, e aí eu vou colocar aqui MDE, Modelo Digital de Elevação. É só isso que eu tenho que fazer. O mesclado está aqui, o MDE está aqui. Não vou mais usar o mesclado. Agora eu vou cortar fazer o recorte aqui para os limites do município de Alegrete. Então eu vou trazer aqui o shapefile de Alegrete. Dessa vez eu não vou pegar o simplificado. Exibir detalhes, acho que
vou pegar o município de Alegrete com seu contorno perfeito, digamos assim. Então tá, aqui já está o município de Alegrete e ele está também, ele está em coordenada aqui, ó, latilongo, como a gente fala em graus decimais, grau decimal, enfim. Embora ele esteja em sirgas, ele não está no formato TM, então eu vou exportar, guardar elementos como 21 Sul, e eu vou salvar aqui com o nome de Alegrete underline UTM. Fechou, agora esse aqui eu não preciso mais. E agora eu vou fazer o recorte. Como é que eu faço o recorte? Eu venho em raster, extrair, recortar raster pela camada de máscara. A camada de entrada vai ser o MDE e aqui a camada de máscara vai ser Alegrete. Por enquanto vai ser só isso. Executo, ele gerou aqui o meu raster já recortado para o município de Alegrete. Então é aqui a nossa área de estudo. Só que de novo, né, ele está aqui como uma camada temporária. Eu vou também salvar, vou excluir esse MDE completo aqui e eu vou salvar de novo. Vou exportar, já está em 21 Sul e eu vou colocar o nome de MDE. Ele vai me perguntar se eu quero substituir. Sim, eu quero substituir. Bom, agora aqui, deixa eu tirar esse recortado. Agora aqui a gente pode fazer algumas não brincadeiras, mas eu posso, por exemplo, tem essa linha preta aqui, ó. Aqui tem se vocês quiserem fazer a mesma coisa que eu, esse velho tool aqui, ó, é um complemento. Vocês instalam ele aqui também. Não precisa instalar, achei que era um complemento. Tá ali, ó. É separado. Velho tool, então vai ser a mesma coisa. Vai aparecer aqui para vocês instalar complemento, instala complemento. Ele vem para cá, ó, esse carinha aqui. Clica nele e qual é que é a serventia dele, né? Deixa a camada marcada aqui, ó, em cima. E aí ele vai andando e vai me dizendo os valores. Então aqui onde está preto é valor 0, não tem elevação aqui. Se eu for para dentro, aí ele vai me dando o valor das altitudes dentro do município de Alegrete. Então esse valor 0 aqui ele aparece em preto e fica meio feio, né? Como é que a gente muda isso? Então eu sei que ali na verdade é 0 porque não tem dados. Eu recortei aquilo ali, então não deveria ter nada. Então eu coloco aqui, ó, valores additional no data value, ele vai ser 0. E bota aplicar, então ele apagou ali já. Agora eu quero sair desses níveis de cinza. Como eu falei em aula, eu gosto de usar esse aqui, ó, banda simples falsa cor. Eu gosto de colocar o quartil, que daí ele considera o intervalo de dados. E eu gosto justamente dessa paleta aqui das cores do arco-íris. Não é do arco-íris, né? Vermelho, o yellow é amarelo e o G de verde. Pode ser 5 classes mesmo, coloco aplicar. Tá certo. Então, os valores em vermelho, eu gosto de inverter. Eu gosto do vermelho ficar em cima, mas vai de cada um, né? Classifica, aplicar. Então, em verde, a gente tem as áreas mais baixas de Alegrete, aqui mais pendendo para o lado de Uruguaiana e Itaqui. E aqui mais para os lados de Rosário, não lembro qual é que é o outro vizinho aqui de Alegrete, talvez Livramento, Quaraí. A gente tem as áreas mais altas. Então a gente tem aí uma elevação mínima em Alegrete de 41 e uma elevação máxima de 277, de acordo com esse MDE que a gente baixou. Bom, já baixamos o MDE, já reprojetamos, já fizemos o mosaico, já cortamos pelo município, já convertemos para UTM. Agora a gente vai extrair curvas de nível. Isso aqui a gente fez em aula também. É bem fácil de fazer. Raster, extrair contorno. Vamos colocar aqui uma curva de nível a cada 30 metros. O município é grande, né? Se colocar uma a cada 10 metros vai ficar bem poluído. Então vamos aqui executar. Pronto. Só desligar aqui. Ligar aqui também. Então essas são as curvas de nível.
Veja que ele gera essas curvas de nível aqui acompanhando o limite. Eu não gosto de ficar com elas, eu vou mostrar aqui agora, eu vou excluir elas. Mas antes disso a gente vai colocar os rótulos aqui, as cotas na verdade, né? Clica 2 vezes, vai em rótulos, rótulos individuais, eu preciso escolher o valor aqui, ó. O valor é elevação, eu posso aplicar. Então, a cada 30 metros ele está colocando uma curva de nível. Deixa eu só refazer uma coisa aqui, pessoal. Na verdade, eu vou refazer aqui a cada 10 metros, que tem um detalhe. Raster, contorno, 10 metros, é só executar direto. Aqui ele gerou contornos, ó. Vou mostrar um detalhe aqui, ó. Na tabela de atributos, aqui está o atributo de elevação, a coluna da elevação, e vejo que tem algumas elevações zero. Só que a gente não tem elevação zero em Alegrete, nem elevação 10, o mínimo é 41. Então ele acaba fazendo isso porque justamente por causa daquelas linhas da borda, né? Então quanto menor o intervalo entre curvas, aí sim eu consigo ver. Quando eu colocava 30 metros entre curvas, eu não conseguia enxergar isso aí. Então o que eu vou fazer? Eu vou chegar bem no canto aqui, estou indo com o scroll do mouse, né? Só tenho que achar aonde está os rótulos. Eu não coloquei os rótulos ainda, né? Clico 2 vezes, rótulos individuais, elevação, aplicar. Aí. Então aqui, ó, justamente na borda, ó, 0, 10, 20, 10, 20, 30. Então o que eu vou fazer? Eu clico em cima do contornos, clico nesse lapisinho aqui para editar, e aí eu venho aqui, ó, nessa ferramenta de seleção, aqui, selecionar feições. Aí eu vou selecionar, por exemplo, do 0 ao 30 aqui, vamos ver. De fato, do 0 ao 30 é só no entorno do município de Alegrete. Então essas curvas aqui não vão fazer falta, eu vou excluir elas aqui, ó, nessa lixeirinha aqui. Eu posso fazer isso pela tabela de atributos. Eu posso selecionar. Como é que eu faço isso? Clico em cima do contorno e vem aqui, ó. Ou pode ser com o botão direito também. Abrir a tabela de atributos. Aí eu posso selecionar todas que são 0. 0. Clico no Ctrl aqui, ó. Vou clicar no primeiro e vou dar um Shift aqui, ó, até o 30. Eu faço isso e dou uma olhada se realmente são linhas que estão só no entorno. Se realmente são linhas só do entorno, elas são linhas ruidosas, eu não devo usar elas. E aí é só excluir. Teoricamente 40 também não tenho, 41 sim. Então eu posso selecionar o 40 também, até aqui, clico no Shift, clico no 9, e realmente são linhas que eu posso excluir também. Então tem que ter esse cuidado. Sempre nas bordas a gente tem esse tipo de problema. Se eu clicar no 50, por exemplo, provavelmente é uma linha que vá para dentro do município. Então eu não estou enxergando ela. Vou clicar em todas de 50 aqui, vamos ver. Bastante de 50. Mas de 50 a gente tem sim elevação de 50 dentro do município de Alegrete. É mais próximo, mais para o lado oeste do município. Então tem algumas aqui sim, elas estão mais na borda, mas elas fazem algum sentido. Poderia excluir essa aqui talvez, que faz a volta em todo o município. Aqui, ó, se eu clicar aqui, ó, eu desfaço a seleção. E aí eu venho aqui, clico nela. Posso apertar Delete inclusive, direto. E aí ele exclui. Uma coisa, essa linha de 60 metros, será que é uma linha que faz a volta em todo o município? Se for, dá para tirar também. Não é. Tá bom? Então tá aí, curvas de nível a cada 10 metros. Próximo passo, a gente vai
A gente vai fazer alguns processamentos agora em cima do modelo digital de elevação. Os contornos aqui eu vou deixar ele aqui embaixo, não vou olhar para eles agora. Esse modelo ele vem com alguns erros e a gente precisa corrigir esses erros e é bem fácil de fazer isso. A gente vai usar ferramentas do que a gente chama de GRASS. Então r.fil.dir é o comando que a gente utiliza para corrigir o modelo digital de elevação. Então a camada de entrada aqui vai ser o modelo digital de elevação e essa é a única coisa que eu preciso fazer aqui. Posso executar. Aí ele vai demorar um pouquinho. Bueno, então voltemos. Tinha travado aqui o vídeo para processar. Se eu não me engano, esse é o processamento que mais vai demorar. Aqui o meu levou 3 minutos e 26 segundos. Então tá, pode fechar aqui. Ele dá algumas mensagens de erro, mas no nosso caso não tem problema. Tá? Então ele vai gerar alguns arquivos raster aqui. Essa direção de fluxo a gente vai usar depois, não vai ser agora. Isso aqui, ó, teoricamente é onde tinha problema no nosso raster, então tudo isso aqui foi a área que ele corrigiu, áreas com problemas, tá? Só que a gente não vai usar, deixar ele aqui para baixo. Esse aqui é o modelo digital corrigido. Até inclusive as áreas com depressão estavam praticamente em todo o nosso alegreto, mas tá bom. Esse aqui é o MDE corrigido, é ele que a gente vai usar. Esse aqui é o MDE antigo. Vamos só deixar ambos na mesma paleta de cores. Deixa eu ver aqui. Copiar estilo, simbologia, e aqui eu vou colar estilo. Eu só tenho que fazer uma coisa aqui. Valor 0. Aplicar. Então a gente vê poucas mudanças, tá? Mas elas fazem a diferença, principalmente já no próximo que a gente vai fazer, que é gerar a declividade. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu vou salvar o modelo digital sem depressão. MDE corrigido, vou colocar aqui. Não é obrigatório salvar. O problema, se a gente não salvar, se der algum problema de desligar o computador, o que eu fiz eu perdi. Vou ter que fazer de novo daí, né? Esse MDE aqui eu posso tirar ele daqui. Sempre que eu removo a camada, ela saiu do QGIS. Ela segue salva no computador. Vou salvar a direção de fluxo também. Aqui um ponto. Sempre tentem trabalhar no QGIS em pastas com caminho bem curto aqui, ó. Tipo essa aqui está no disco D, dentro da pasta SR. Caminho bem curto, está quase na raiz. Caminho muito longo pode dar problema. Se fizer uma pasta dentro da outra, daqui a pouco está dando erro, vocês não acham o erro, e o erro é pura e simplesmente por causa da pasta e também por causa de caractere especial. Tá vendo que ele salvou ali com bem o português correto, né? Com direção, com C cedilha, com til, e tem espaço inclusive. Então evitem isso no QGIS. Hoje ele já está bem melhor, hoje ele até tolera esse tipo de caractere, mas no passado aí a gente quebrava a cabeça até descobrir que esse era o erro. Então sempre que tiver espaço, coloquem underline, ou coloquem um traço, coloquem um ponto, mas não deixem com espaço. Vou botar só a direção fluxo aqui. Direcão, tá? Já está em TM. Então isso aqui eu posso tirar. E do que eu vou precisar é isso aqui. Essa área com problema não precisa salvar. O contorno dá para salvar aqui, né? Curvas de nível. Vou colocar curvas ou cotas, enfim, como quiserem, curvas ou cotas. Tá. Agora pintar aquele tipo de coisa é só questão visual mesmo. Então aqui o 0, a direção de fluxo. Deixa eu ver aqui.
sem dado é 90, vamos testar. Parece que sim. Mas deixa como tá. Deixa sem nada aqui e deixa daquele jeito mesmo. É só visualização mesmo, não vai dar nenhuma dor de barriga aqui por causa disso. Eu vou pintar igual. Aqui por curiosidade, banda simples falsa cor. Se vocês estiverem trabalhando com alguém que é daltônico, essa paleta de cores aqui é indicada para pessoas daltônicas. Aqui, deixa eu só colocar o quartil, classificar, aí vai dar certo. Quanto mais baixo, mais escuro, quanto mais alto, mais claro. Agora a gente vai gerar declividade. O próximo passo, também é bem fácil. Análise, raster análise, aqui, declividade. Então a gente vai usar o MDE corrigido. E a única coisa que tem que fazer aqui, ó, é colocar a declividade expressa em porcentagem. Aí pode executar. Aí aqui, deixa eu ver, a declividade está com valor 0, então a declividade, para não atrapalhar a visualização aqui, a gente vai fazer aqui do mesmo processo, 0. Então aqui a gente tem a declividade variando desde 0,6 até 4,87. Não é erro, pode ser que tenha alguma localidade assim mais íngreme, mas certamente é muito pouco. A gente vai olhar aqui, fazer a mesma coisa, banda simples falsa cor, vamos deixar no quartil, vamos deixar dessa forma. Então a massiva maioria, ela está, vamos olhar aqui, ó, passando aqui, passando bem rápido, né? Mas alguma coisa em torno de 5%. A gente vai fazer mais uma coisa aqui que é reclassificar por tabela. E aqui a gente tem uma tabela de declividade da Embrapa, que a gente vai se basear, não é essa aqui, é essa aqui, ó. Então de 0 a 3 é plano, de 3 a 8 é suavemente ondulado, 8 a 20, 20 a 45, 45 a 75 e acima de 75. Então o que a gente faz? A gente vem aqui de novo, reclassificar por tabela. Aqui vai ser, tem que ter bastante cuidado aqui, ó. A gente vai reclassificar a declividade. E aqui a gente vai criar a nossa tabela, são 6, né? São 6 formas de classificar ali. Então esse aqui, para não dar erro, a gente coloca menos 1, de menos 1 a 3, de 3 a 8, de 8 a 20, de 20 a 45, de 45 a 75, e aqui de 75 até a máxima declividade que a gente tem lá, 487,08, então eu deixo 488. E aqui eu não consigo colocar os nomes. Eu vou ter que colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas eu sei que o 1 significa plano, o 2 suavemente ondulado e assim por diante. Posso voltar aqui e aí eu posso executar. Aqui a gente vai agora pintar esse raster reclassificado. A gente vai fazer de um jeito diferente agora. A gente vai usar esse aqui, ó, paletizado, valores únicos, clico em classificar, e aí ele está dando esse erro que ele está trazendo toda essa galera junto aqui, ó. Então eu clico lá naquele primeiro valor, esse 488 aqui, e aqui eu aperto Shift e clico nesse último aqui, ó, e aperto em remover as linhas selecionadas. Aqui eu vou pedir para ele sortear cores aleatórias e eu vou pedir para ele aplicar. Eu posso também escolher uma paleta de cores, da mesma forma, vou pegar o Viridian aqui. Então as maiores declividades, elas são as cores mais escuras. As menores declividades, elas são as cores mais escuras. As maiores declividades são as cores mais claras. Então se a gente olhar, boa parte de Alegrete, raster classificado está aqui, ó, boa parte da Alegrete vai estar até a classe
3 aí no máximo, a grande maioria, né? A maioria está no 2 ali aparecendo. Aqui a gente tem alguns valores mais... aqui inclusive a correção lá acabou tirando essa parte, por isso que não tem dados. Essa parte foi tirada do modelo. Bom, feito a declividade, a gente já gerou as classes de declividade. Agora a gente vai gerar as linhas de fluxo, rede de drenagem. Isso aqui eu posso baixar, eu não vou usar mais. E a gente vai seguir utilizando o MDE corrigido. Tá? O MDE que a gente fez o processo lá para excluir os erros lá. A gente vai agora usar um comando do GRESS, que se chama r.string extract, essa aqui. Então ele vai extrair a rede de fluxo, tá ali, ó, extração da rede de fluxo. Ó, é o MDE corrigido, é isso aí mesmo. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mexer aqui, ó. Aqui eu fui fazendo isso aqui, muitas vezes é tentativa e erro. Acumulação de fluxo mínima para cursos d'água. Coloquei 3.000 e deu relativamente bom. Num trabalho real, a gente teria que validar isso a campo, né, esse valor. Mas aqui é mais a questão digital mesmo, de vocês aprenderem a trabalhar no software. Feito isso, eu vou executar. Acabou o processamento aqui. Esse aqui deu 50 segundos, então demora um pouquinho, mas ele não é tão demorado que nem aquele primeiro. Então o que a gente tem aqui? Ó? A gente tem isso aqui que a gente vai usar para gerar as linhas, tá? Esse ID de fluxos únicos. Tá? Aqui não está em formato de linha, está em formato de raster, mas aqui são essas linhas verdes aqui, que a gente vai gerar. Aqui está a direção de fluxo. A direção de fluxo a gente vai usar essa direção de fluxo, na verdade, é a que a gente vai utilizar para fazer uma coisa mais para frente, mais para o final, a última coisa que a gente vai fazer. Então, inclusive, eu vou excluir essa daqui para eu não me confundir depois. Essa direção de fluxo aqui, ó, a gente pode cortar ela, inclusive, mesmo processo que a gente fez para o MDE lá no começo. Recortar pela camada de máscara, direção de fluxo, uso o contorno de Alegrete e coloco executar. Tá? Direção de fluxo, eu vou fazer o seguinte, eu dou um F2 aqui para editar, aí eu dou um F2 no recortado e faço o nome para cá. E aqui eu excluo. Vendo que está branco em volta aqui, ó, né? Aqui é o mesmo esquema dos valores zerados lá. Eu coloco 0 para valores sem dados e aí tá certo. Vocês vejam que ele gerou, eu usei o MDE corrigido, né? Então ele gerou esses pontos aqui, ó, que é os pontos onde se encontram os fluxos de água, ele gerou para fora do município de Alegrete. Isso é bom porque a gente já vai treinar, fazer uma outra coisa aqui no QGIS, que é excluir esses pontos que estão fora do município de maneira menos manual. Como é que a gente faz isso? A gente vem aqui, ó, selecionar por localização. A gente vai selecionar feições do arquivo IDs de string exclusivos. Tá? Então a gente vai pegar feições que interseccionam, que tocam, que sobrepõem, que estão dentro de, que cruzam com o município de Alegrete. Vai executar e vocês vejam que ele selecionou todas que estão dentro do município de Alegrete. Mas a gente quer excluir quem está fora. Então a gente vem aqui, ó, e vai inverter seleção. Aí ele vai selecionar só as que estão fora de Alegrete. Eu venho no lapisinho e aí eu excluo. Posso excluir aqui no lixinho ou posso deletar. Ele não aceitou deletar aqui, então vai ter que ser no lixinho mesmo. Pronto. Aproximar para a camada, já está aproximado. Então isso aqui, esses pontos são mais questão de... Deixa eu puxar ele para cima aqui.
Então aqui é onde os fluxos eles terminam, onde eles param aqui, essas zonas aqui. Então ele chega aqui, aqui vai para um lado, aqui vai para outro. Na verdade é o encontro desses dois aqui, né? Bom, feito isso, agora a gente tem que transformar esse aqui de raster, de arquivo raster, para arquivo de linhas. Então a gente vai fazer isso aqui, ó. Deixa eu só lembrar como é que é o comando, é vetor para raster. Aqui, ó. Raster, é raster para vetor, R to vec aqui, ó. Converter um raster para uma camada vetorial. Então é essa aqui mesmo, que a gente vai, camada de entrada. O tipo de feição que a gente vai transformar numa linha, e é isso. Eu posso executar. Esse aqui é mais rápido, foi bem rapidinho. Aí agora aqui eu já tenho toda a rede de drenagem do município de Alegrete em formato vetorial. E aqui eu posso fazer a mesma coisa, tá vendo que as linhas aqui elas excedem, elas saem para fora aqui. Aqui é um pouquinho diferente, mas é bom até nem lembrar que ele fazia isso. É bom que a gente já faz um treinamento aqui também. Se eu não me engano é geoprocessamento, a gente vai fazer um recorte. A camada de entrada vai ser o vetorizado. Por que não aceitou? Vetorizado aqui, e aqui vai ser o Alegrete, mas isso vai dar certo. Recortado. Aí, ele recortou, agora não tem mais as linhas que excedem ali o município de Alegrete. As linhas com a rede de drenagem. Aqui está toda a rede de drenagem para o município de Alegrete. E aqui os pontos de encontro. Se a gente olhar aqui, por exemplo, vamos só fazer um estudo rapidinho aqui. O modelo digital de elevação está aqui. Então, ó, a elevação nesse ponto é 109. A elevação nesse outro ponto é 99. Então, a água está vindo daqui para cá. Ó, esse outro aqui, ó, 113 e ali 99. Então, a gente tem essas duas linhas se encontrando aqui. Vamos ver aqui. Eu tenho 99 e aqui eu tenho 96. Então, vem até aqui. Aí eu tenho esses dois encontros aqui, né? Uma perna vai para cá, outra perna vai para cá. Aqui eu tenho 97, então vem aqui na verdade vem do 97 para cá e se encontra com esse que vem do 99. Essa linha aqui é o encontro dessa perna e dessa perna. Então essa é a avaliação que a gente faz. Agora a última coisa que a gente vai fazer é fazer a bacia de contribuição para cada ponto. Vamos fazer uma coisa aqui, vamos vir aqui, vamos achar o município de Alegrete, a parte urbana do município, né, dentro do nosso mapa. Então ela fica mais ou menos no meio aqui, ó. Vou fazer uma coisa aqui, vamos deixar contorno só preenchido e o meio visível. Então, se vocês perceberem, o município de Alegrete, a parte urbana fica mais ou menos no meio do município. Então, vamos chegar aqui e vamos olhar a ponte que divide a cidade, aqui o rio Ibirapuitã. A gente precisa deixar essa camada aqui ativa e vamos descobrir qual é que é a área de contribuição ou a bacia de contribuição desse ponto aqui, ó, do rio Ibirapuitã. Então o nome do comando é r.wateroutlet. O que está escrito ali, ó, programa de criação de bacias hidrográficas. Então eu vou indicar um ponto para ele e ele vai me dizer qual é que é a área de contribuição daquele ponto. Então vai ser a direção de fluxo, aqui que eu vou usar a direção de fluxo. Vou clicar nesses três pontinhos aqui, ó, e eu vou clicar em uma área em cima do raster aqui do verdinho. Vou clicar aqui. Aí ele selecionou a coordenada e eu posso fechar.
nesse ponto, a área de contribuição é relativamente pequena. Então, o que contribui para a subida do rio aqui, ó, é a água que vem daqui. Então, toda a água que chove aqui, ela cai aqui. Isso que quer dizer esse desenho aqui. Hoje de manhã eu tinha achado um ponto no rio que tinha uma contribuição bem maior. Deixa eu ver se eu consigo voltar nele aqui. Direção de fluxo. Vamos pegar aqui, vamos ver. Executar. Só ali. Engraçado. Aqui tá a bacia. De novo, consigo pegar um lado maior aqui. Direção de fluxo. Agora sim. Não sei se foi esse que eu peguei, mas olha só. Então, esse ponto aqui, ó, que eu cliquei, foi mais ou menos aqui, ele tem como área de contribuição toda essa zona amarela aqui. Então, sei lá, talvez praticamente a metade ou mais do município de Alegrete. Tudo que entra nessa área amarela aqui, ela vai ter como destino final esse ponto que eu cliquei. Se eu quiser saber a área, eu vou fazer isso aqui, ó. R2VEC, eu vou transformar a bacia em polígono, transformar em área ali. Ele vai converter para uma camada vetorial. Ele não tem nenhum dado aqui, eu vou criar um atributo chamado área decimal real, que vai ser, eu venho aqui na geometria, área, vamos dividir por 10.000 aqui para ter uma noção em hectares. Não. Alguma coisa está fazendo errado. Depois eu mostro para vocês como é que faz a área, mas tem alguma coisa que está pegando errado. Não tem como ser só 0,7 hectares, é muito maior. Muito maior. Ah, tá. Deixa eu ver uma coisa. Provavelmente porque ele está em coordenada de graus decimais aqui, grau decimal. Não, deveria estar fazendo certo. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Vou tentar de novo. Cifrão área dividido por... Não tem como ser 0,7 hectares. Então, se tem mudado agora e seja só área. Tem que verificar que tem errado. Tá, dei uma paradinha no vídeo aqui para ver se eu descobri o erro, mas não consegui. O que eu esperava? Por exemplo, aqui o município de Alegrete, eu vou criar um atributo para saber qual é que é a área de Alegrete. Decimal real, hashtag área, dividido por 10.000. Aqui tá, eu acredito que esteja condizente, ó. 780 mil hectares. Não faço ideia se é isso, mas pelo menos é um valor que eu
julgo tá certo. Quando eu faço a mesma coisa para a bacia que gerou, eu não sei o que está acontecendo, que ele faz alguma coisa errada aqui. Opa, perdão. Dividido por 10.000. Não tem como ser 0,07 hectares. Para vocês terem ideia, somente a área da Unipampa, que está aqui, em algum lugar, só essa área da Unipampa aqui, ela beira os 40 hectares. Então tem algum erro nesse arquivo aqui, mas essa é a bacia de contribuição, e é isso que vai ser de exercício para a aula da semana que vem, para as 2 aulas da semana que vem. Vocês vão completar todo esse processo aí, e a gente fala na aula de segunda.